Fala, meu amigo das listas! E aí, como é que você tá? Tudo certo? Tudo beleza? E aí, você tá brabo? Você tá bravo que eu sei, eu também tô, cara. Que domingo, ainda estamos digerindo, né, esse domingo. Mas eu quero te mostrar, né, a lista aqui em um contexto geral, certo? Fazendo aquele nosso fechamento desde sexta-feira, te mostrando aí como tá o nosso mês, né, depois dessas pancadas. E quero conversar um pouquinho contigo, tá? Em relação às listas, tá? Vou falar de forma bem sincera, bem honesta com você aqui, tá? Se você caiu nesse vídeo, não sabe do que eu tô falando, aqui na descrição tem as nossas listas, tá? Da GetUp, tem como você trabalhar com a gente também no Discord, então tem muito material que pode te ajudar, né, a passar por fases ruins, né? Fases boas e ruins, tá? A gente teve um misto disso nesse final de semana e eu quero conversar um pouquinho com você, tá certo? Então fica no vídeo que a gente já vai ver o que foi esse resultado aí desse domingão, beleza? Fica aí. Vamos lá então, meu amigo, né? Tivemos um fim de semana é, complicado, podemos dizer assim. Os nossos fechamentos aqui para você entender, né? Toda sexta-feira a gente faz um fechamento da segunda até a quinta-feira, como foram os jogos, tá? E toda segunda-feira nós temos o fechamento da sexta, sábado e domingo. Começamos a sexta-feira muito bem, né? Jogo do Galatasaray e Samsunspor, pagou. Jogo do Munster contra o Hannover, Hannover fora de casa, não estava jogando bem o Hannover, mas acabou marcando, tá? Den Hagen marcou também, pagou aqui a nossa entrada, e o Cambuur, lá pela segunda divisão do campeonato holandês, também nos pagou bem, tudo certo, né? Tudo legal até aqui, uma sexta-feira bem padrão, eu até coloquei aqui, né? Tudo dentro, né? Ótima forma de começar o fim de semana, e é isso, né? Foi muito bom mesmo ter começado assim o fim de semana. Aí nós vamos para o sábado, e aí nós temos um sábado para alguns perfeito, tá? Vou explicar por que para alguns. Para outros de repente não tão bom, tá? Mas também não dá para reclamar. Sim, um sábado aonde foram 11 entradas, 11 greens para alguns e 11 entradas, 10 greens para outros, tá? Vamos lá, que no momento da partida eu vou explicar um pouco aqui. Então, tudo começou no jogo do Bayern de Munique e Stuttgart, tá? Pagou aqui, o Bayern realmente vem fazendo uma temporada muito regular, muito certinha. Harry Kane vem fazendo uma ótima Bundesliga e assim foi esse jogo do Stuttgart e Bayern de Munique, bateu. Newcastle e Burnley, tá? Com um golaço aí do Bruno Guimarães de olímpico, né? Um gol olímpico. Bruno Guimarães pagou a nossa entrada, teve mais gols, mas esse gol aí acabou pagando. Manchester City e Sunderland também pagou, certo? Tudo certinho, tudo dentro do previsto. München e Schweinfurt também bateu, tudo certo, não teve problema. PSV fora de casa também certinho, tudo certo, tá? Até aqui foram os jogos da manhã, então eu até coloquei, né, o dia muito bom, né, que continue assim. Aí nós chegamos no jogo aqui da Union Saint-Gilloise e Ghent, tá certo? Chegamos nesta partida aqui, e aí eu quero detalhar um pouquinho esse jogo aí, para de repente alguns que ainda não entenderam, tá? A questão, vamos lá. Bom, vamos lá. Pessoal, o nosso projeto das listas é um projeto manual, tá bom? Como é que é a dinâmica? Como que nós trabalhamos as listas? A gente faz a indicação sempre no início do jogo, quando o jogo começa, ou um pouquinho antes, depende da dinâmica que a gente vai fazer a indicação, tá? Então a gente indica, e quando há um momento de saída, a gente faz a indicação, faz a saída, ou normalmente nós fizemos a saída primeiro e depois fazemos a indicação, tá bom? Mas o que nós temos que pensar é o seguinte: nunca
vai ter um resultado igual para todo mundo. Já aconteceu algumas vezes da gente indicar a saída, ter saído da posição e acontecer o gol. Se eu não me engano, foi um jogo do Liverpool e Manchester United, foi desse jeito, no mês passado, tá? E a grande maioria pegou esse gol. Não tinha saído, não deu tempo de sair. Então todos tiveram green e a gente teve red. Neste caso do Union Saint-Gilloise, muitos não conseguiram sair da posição, tá? A gente indicou a saída, nós propomos a saída lá, mas estava ali na contagem para sair e não deu tempo. Acabou tendo o gol de empate do Union Saint-Gilloise. Então, o que ia ser um red de aproximadamente 25% da stake, tá? Nesse 0-1 somente, acabou se tornando um green. E nós vamos contabilizar como green, tá? Porque da mesma maneira que nós temos aquela questão negativa, quando a gente sai e acontece o gol, vai ter também a positiva. Nós também estamos fazendo o projeto. Nós também estamos fazendo as entradas, entendeu? E é manual. Não é uma saída onde eu indiquei e já aconteceu e pronto. É aquilo ali no minuto 75 exatamente. Se o gol aconteceu no minuto 75 e 15 segundos, não, já não vale mais. Não, pessoal. Primeiro, que trade esportivo não é assim. E outra, que é um projeto manual, volto a repetir, tá? Então, esse tipo de situação vai acontecer pro bem e pro mal. Vai acontecer pro lado positivo e pro lado negativo. Então, você tem que entender isso. Não adianta ficar brabo com a gente, não adianta dizer que a gente não está sendo transparente, que a gente não está sendo correto com isso. Como que não está sendo? Vocês querem mais transparência do que eu indicar as entradas, indicar as saídas e tá planilhado tudo certinho? Não tem como fazer algo mais claro que isso. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Esse foi o jogo do Union Saint-Gilloise, que tomou um gol no início, tá? Tomou um gol aqui com 4 minutos de jogo, nós já tínhamos entrado. O gol de empate aconteceu aqui no minuto 77, tá? Nós indicamos a saída no minuto 76 e no minuto 76, 77 aconteceu o gol. Ponto, tá? Então, green para nós e não foi a primeira vez, não vai ser a última, tá? Que vai acontecer isso. Então, esteja preparado, teu resultado da tua lista, tá? Da nossa lista, mas das tuas operações são teus. Não, você não vai ter exatamente o mesmo resultado do que nós, tá bom? Fechou assim? Então, show de bola. Seguindo aqui, então, as listas, tá? Então, esse jogo do Union Saint-Gilloise, contabilizamos como green, beleza? Inter de Milão, um padrão claríssimo aqui, muito forte a Inter de Milão, tudo certo. Olha só como a gente fez a indicação, atentos ao jogo da Bélgica, saída aos 75 minutos, né? Fizemos a indicação e acabou acontecendo o gol, tá? Quem não saiu green, quem saiu segue o jogo, tá? Então, avisei aqui, ó, a gente não conseguiu sair, então é green, tá? Beleza. E aí tivemos ainda o jogo do Darmstadt e Karlsruhe, que bateu, e o jogo do Rangers, tá? Teve Rangers e teve ainda o PSG. Então foi essa lista. Para nós foram 11 entradas, 11 greens. Beleza? Tudo certo. Um dia sensacional, um dia maravilhoso, né? Eu até coloquei aqui, ó, por hoje era isso, por mais dias assim, com certeza. Quero que tenha mais dias assim como esse, que foi um dia muito bom, tá? Tivemos ali um gol em cima da hora no jogo do Gilloise, mas mesmo se tivesse tido esse red, ia ser um dia muito bom, tá? Imagina 11 entradas, 10 greens. Isso é muito bom. Não dá para, por conta de um red, dizer que o dia foi ruim, certo? Então assim foi o nosso sábado, um dia muito legal. E aí agora a gente vem para um domingão, né? Um domingão que não tiveram muitos jogos, tá? Foram 7 jogos aqui. Tudo começou no FC Basel, tá? Confesso, quando eu monto a lista, pessoal, tem alguns jogos em que a gente pensa, pô, esse jogo aqui pode dar problema, né? Tem outros que a gente pensa, cara, esse jogo aqui é pra bater tranquilo, sabe? Porque
Uma, pelo conhecimento das equipes, outra, pela estatística que a gente está vendo, né? Então, esse jogo do Basel é um jogo que eu, né, tava meio cagado com ele, certo? Era um jogo mais complicado por estar jogando fora, o Basel já nos deu ali jogos difíceis, mas estatisticamente era bom, então eu mantive na lista. Bateu, tudo certo. A Z contra o Go Red Eagles também levou o gol, mas depois fez, virou, venceu, tá? E aí começou a cair o nosso mundo por aqui, né? Celtic e Hearts. Esse jogo era um jogo que eu tinha uma expectativa muito positiva para ele, tá? Um jogo que quando eu separei eu pensei, cara, Celtics vai fazer um bom jogo, tá? E aí, meus irmãos, tiveram pessoas que me disseram, não, tu é maluco de colocar o Celtic numa lista. O Celtic vem em decadência. Porque o Celtic, porque não sei... Galera, por favor, né? Vamos parar com essas desculpas, né? Com essas muletas que a gente acha para botar o head que a gente tem em cima das outras pessoas. Não tem sentido. Não tem sentido. Vamos só dar uma olhada rápida aqui que o Luke nos traz. Ah, mas o Luke traz informações precisas, né? Ah, mas o mercado tava errado de precificar esse jogo. Sério, meu. É bem isso mesmo que você vai falar, que o mercado estava errado. Para começar, nós temos que entender o que o mercado está dizendo. O mercado, quando precifica 1,56 para o Celtic jogando em casa e 5,50 para o Hearts jogando fora de casa, o mercado já está nos dizendo o favorito é o Celtic. Então o mercado já nos deu o aval. Nós temos um favorito, tá? Não está como super favorito, mas é um favorito, beleza? Aí a gente vem para o Luke. Aí o Luke nos diz o seguinte, o confronto direto entre as duas equipes, tá? Vamos lá. Celtic, nos últimos 10 jogos, tinha marcado em quase todos. Não marcou num 0x0 contra o Hibernian e um 0x0 contra o Kairat aqui pela provavelmente alguma competição europeia. Tá? O Hearts jogando fora de casa é uma equipe que marcou em quase todos os jogos. Tá? Uma equipe que tem uma tendência, sim, de marcar gol. Isso nessa temporada, né, nos últimos 10 jogos. Vamos pegar a temporada atual para a gente dar uma olhada. Olha só. Celtic foram 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. Média de gols marcados, 2. Média de gols sofridos, 0,25. Isso aqui é uma equipe em decadência? Não é, né? Hearts jogando fora de casa, 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Média alta de gols também. E média baixa, né, de gols sofridos, tá bom? O Celtic tinha marcado em 75% dos jogos. Beleza, não tem uma... como eu disse, né, foram nos últimos 10 jogos, marcou em 7, tá? Então, passou alguns jogos sem marcar, mas uma média de 2 gols por partida, tá bom? Quando a gente vem aqui para o profit acumulado, que a gente pega o 0-1, olha só, o profit acumulado aqui do Celtic. Cara, foram 32 jogos em casa, 32 jogos que ele não perdeu por 0-1, tá? Simplesmente isso. Vamos ver o Hearts, jogos que ele venceu, né? O jogo terminou 0-1, foram 2, tá? Foi contra o Dundee, né? E Kilmarnock, beleza? Agora aqui no Look você tem como analisar o favorito e a zebra, beleza? Vamos dar uma olhada no 0-2, tá? Que foi o outro placar que a gente operou. Olha só, a mesma coisa, 32 jogos, nenhum jogo que ele perdeu por 0-2. Já a equipe do Hearts venceu por 2-0. Em 26 jogos, uma vez ele venceu por 2-0. Então, a gente tinha grandes oportunidades para trabalhar aqui. Se a gente pegar o índice de eficiência dos últimos 5 jogos, 1,62 contra 0,93, tá bom? Se a gente pegar aqui o ponto de saída Panther, né? Não vai, é meio redundante olhar para isso aqui, mas se a gente pegar o Trader, né, de 0-2, por exemplo, olha só, teve um jogo só
que o Celtic chegou no minuto 75 perdendo de 0-2. Em 41 jogos analisados, que aqui ele pegou já jogos da Europa também. E foi contra o Bayern de Munique, tá bom? E depois no final ainda ele marcou, como aconteceu nesse jogo. Então, pessoal, não tem coisa errada nesse jogo do Celtic. Não tem, beleza? Aconteceu, é variância, né? Era um jogo que tinha uma expectativa muito positiva para operar. Infelizmente não aconteceu. Bola pra frente. Aí, galera, a gente segue. Então, 0-2, um head de 0-2. Para quem não sabe, a gente entra, né, aqui com 50% no 0-1, com 100% da stake no 0-2. Então, quando o head é de 0-2, realmente é de 0-2, é de 50%. Então, é um head mais pesado. É o head que a gente não gosta de ter. A incidência de acontecer 0-2 num dia é muito pequena. Tem meses, o mês de outubro a gente não levou nenhum 0-2. Mês de novembro teve, tá? Mas agora, já assim na primeira semana, ter um 0-2 não é normal, tá? Mas segue o jogo. Até aí, tudo bem, um domingo, né? Meio amarguinho, mas ok, né? O nosso sábado tinha sido muito bom. Borussia Dortmund bateu, tudo certo, jogou bem, certo? A gente indicou aqui a saída do jogo da Escócia. E aí viemos para outro jogo, né? Viemos para outro jogo aqui, o jogo do Copenhague e Sonderjysk, tá? De novo, né? A galera gostando de botar uma muleta, né? Pô, mas esse jogo, mas o Copenhague... Porque o Copenhague tá em decadência, né? Porque o Copenhague não tá jogando nada, porque bibibibi, não sei o que. Galera, tudo bem que o Copenhague não está, né, na liderança ou está ali entre os primeiros, tá? Mas vamos lá, pegando aqui em casa, tá? Agora, claro, já tem uma derrota, mas o Copenhague tinha tido uma derrota somente, tá? A Zebra jogando fora de casa tinha tido 2 vitórias somente jogando em casa, agora já conseguiu a terceira. Então era um jogo onde era um pouquinho mais equilibrado, tá? Mas o mercado de novo estava dando uma odd de 1,53 para o Copenhague. Era para o Copenhague, no mínimo, fazer um gol, tá bom? Então a gente veio aqui para analisar no look. Vamos no look. Últimos 10 jogos. Quase todos tivemos gols, só num aqui contra o Viborg, que foi 0-0. A Zebra, que eu não vou me atrever a pronunciar esse nome aqui, tem até uma incidência aqui de gols marcados fora de casa, tá? Se nós pegarmos a temporada atual, nós vamos ver que o Copenhague em 14 jogos tinha só 2 derrotas e a Zebra fora de casa tinha 2 vitórias somente. Tá? Uma média de gols marcados de 1,5, média de gols sofridos 1,88. A equipe do Copenhague, média de 2 gols marcados e sofridos também, uma média de gols sofridos. O que a gente esperava nesse jogo? O Copenhague levasse um gol. Não é um gol que ia ter, não é um jogo que ia ter aí só gols do Copenhague, mas que ele fizesse pelo menos um gol. Se a gente pegar no retrospecto, tá, também aqui, ó, em 30 jogos, nenhuma derrota por 0-1 do Copenhague e nenhuma vitória da Zebra fora de casa por 1-0. Beleza. Vamos lá. 0-2, que foi o placar fatídico. Também em 30 jogos, nenhuma derrota. E em 30 jogos, aí sim, temos aqui 3 vitórias da equipe né, da Zebra por 2-0, mas o Copenhague não tinha nenhuma derrota por 0-2, tá bom? Então, mais uma vez, um jogo que sim, né, no live não nos deu um padrão legal, mas nunca esqueçam, a lista ela é feita por estatística, beleza? Então, não adianta, é isso, não vamos botar a muleta nas coisas. Aconteceu o head, bola para frente, segue o jogo e é assim que a gente vai seguir trabalhando. Agora, que não é normal, né, 2 heads de 0-2 no mesmo dia, não é normal, não é algo que a gente espera, tá? Então, para nós já foi uma surpresa muito grande, né? Dando aquele baldão de água fria
para nós, né, que tínhamos tido um início do mês de dezembro muito bom, uma sexta, um sábado excelente, e vem o baldão de água fria aí na nossa cabeça. Então, segundo dia de head de 0 a 2, que é o pior head que a gente pode ter na lista, no mesmo dia. Aí, ok, no mesmo momento aconteceu aqui o jogo do PAOK, né, que acabou batendo, tudo certinho. E aí, pessoal, né, já estava até me despedindo do dia, né, resultados ruins, né, dando aquele feedback pra galera sobre o dia, mas também super desanimado, chateado, né, chateado pra caramba, tem como não ser, né. Vem o jogo do Real Madrid e Celta de Vigo, né, aí de novo a galera, pô, porque o Real Madrid, porque não sei o que, não é time, essa odd aí do 0 a 1 do Real Madrid tava 55, mas vê se pode fazer um negócio desse, botar um jogo desse na lista. Galera, por favor, né? Por favor. Não tem como a gente dizer que o Real Madrid, que entrou, que o mercado precificou a uma odd de 1,25, é um time inferior ao Celta de Vigo, que era esperado esse resultado aqui. Não era esperado, gente. Por favor, não era esperado, tá bom? Então o Real Madrid não jogou bem o primeiro tempo. Nós não vamos falar aqui de live, vamos falar de pré-análise, de dados, de estatística. É assim que a lista ela é formada, tá? Então, Real Madrid estava com seus titulares na temporada atual. Foram 8 jogos, 8 vitórias, tá bom? Média de 2.2, 12, né, gols marcados, 0.5 sofrido, tá? O Celta de Vigo jogando fora de casa tem uma média boa de gols marcados, não tanto gols sofridos, ok. Real Madrid tinha marcado em 100% dos jogos, tá bom? Se nós pegar aqui no confronto direto, nos últimos 10 jogos, fez gol em todos. Celta de Vigo também tinha marcado em todos, beleza. O que se esperava era, quem sabe, um Real Madrid sofrer gols, mas também fazer, no mínimo. Se nós pegar o profit acumulado do 0 a 1, a gente tinha 34 jogos, nenhuma derrota por 0 a 1, tá? 0 a 2, 34 jogos, nenhuma derrota por 0 a 2, tá? E agora aconteceu, é como eu digo, placar singular, placar que não existe, ocorrência, né, que tá assim, ó, 34 jogos, uma hora vai ter que acontecer, tá? Pode ser que seja na vez que a gente está, né? E foi o caso. Então, única coisa diferente para não ter dado uma total desgraça, né, para nós, foi que esse jogo, mesmo que tenha acabado 0 a 2, a gente saiu da posição no 0 a 1, mas com um head um pouco maior, porque teve ainda um cartão vermelho para o Real Madrid. Então, o 0 a 2, que estaria praticamente ali neutro naquele momento, foi em head também. Então, nosso head foi maior aqui no Real Madrid. Então, foi para fechar um dia horroroso, com 2 heads no 0 a 2 e um head no 0 a 1 de 3 equipes que eu tinha uma expectativa muito positiva, tá bom? Então eu não vou dar culpa para as equipes, eu não vou dar culpa para dados errados, nada, tá? Isso foi uma mera casualidade que acabou acontecendo. Cristian, o que a gente faz agora? Como que a gente vai viver depois desses heads? Como que a gente vai acreditar ainda na lista, como que a gente vai acreditar no trabalho depois de um dia como esse, tá? Pessoal, primeiro, não é normal, não é comum acontecer isso, tá? Para quem acompanha a lista há mais tempo, sabe que por mais que a gente tenha ali correções, que a gente vai pegar saída quando o jogo tá 0 a 0, heads no 0 a 1, mas dessa maneira, né? 2 heads no mesmo dia do 0 a 2 e mais um de 0 a 1 não é comum, tá? Mas nunca se esqueçam que a gente está trabalhando com uma renda variável. E quando ela é variável, ela pode variar. A gente pode ter variância. E foi o que aconteceu nesse domingo, tá? Um domingo para esquecer. Domingo realmente para a gente não lembrar mais. E agora, o que a gente faz? Nós vamos seguir. A gente vai seguir trabalhando. Você tem uma opção, que é desistir, ir para outro grupo, pegar outro material de outra pessoa,
outro mercado e começar tudo do zero. Ou você pode pegar tudo que você fez até aqui, ressignificar e ir para frente. É isso que a gente pode fazer e é isso que nós vamos fazer, tá bom? Então assim foram as listas do final de semana. Agora vamos para os resultados, né? Como está os resultados? Olha só, aqui está a planilha da lista. Começando desde o dia 1º, estávamos vindo numa evolução muito legal desde o dia 1º, já estávamos aqui com uma porcentagem muito legal da banca, né? 13% da banca já. E aí vem o primeiro head, Celtic, mantivemos, vem o segundo head que nos deixa aqui em head na lista, tá? Do Copenhague. Conseguimos nos manter aqui ainda, jogo do PAOK, mas na sequência vem o Real Madrid com o 0-1 e um headzinho também no 0-2, tá? Então, quais foram aqui os heads que a gente teve a nível de porcentagem? 20% no 0-1, mais 12% no 0-2 no jogo do Real Madrid, tá? Então esse 12% aqui que poderia ter sido menor, beleza? 48% aqui no Copenhague, 48% aqui no Celtic, beleza? E foi isso. Praticamente o mesmo head. Você vê que, mano, é a mesma coisa. Não, não é. Tivemos um head aqui de 1942 com 68 e 1942 com 69, tá? Foram dois heads praticamente iguais que a gente teve aqui. Ruim? Claro, péssimo, tá? Mas a nossa sequência, né, estava vindo muito bem, não tínhamos tido nenhum head, nenhuma correção, nem nada nesse mês de dezembro, tá? Mas tinha que acontecer, né? Então, segue o jogo, segue a vida. Estamos nesse momento aqui com 38% da stake negativo, mas ainda temos 20 e poucos dias pela frente, 23 dias pela frente para a gente trabalhar. Nada está perdido, tá, pessoal? Tá tudo certo, vamos para frente. Nem tudo foram más notícias, tá? Olhando para o projeto de alavancagem, né, depois de termos atingido uma stake de lucro na etapa 1, estamos na etapa 2 e no dia 3 a gente tomou um head lá no jogo do São Paulo e Internacional, né, um head aí de 31%, aonde nos tirou uma boa porcentagem aqui, né, do nosso projeto de alavancagem. Mas seguimos trabalhando, como vamos fazer na lista, né? E no dia 5, 6 e 7 a gente conseguiu voltar de novo e já estamos aqui com uma stake, que é o que estamos trabalhando hoje, de 258, 260, beleza? Então voltamos agora a ter o nosso lucro de stake, agora vamos para frente de novo, certo? É assim, pessoal, assim é a vida do trader esportivo. Entre greens, entre greens e heads a gente vai sobrevivendo, tá bom? Bom, galera, esse vídeo ficou um pouco mais longo, tá? Peço desculpa por isso, mas eu tinha que mostrar, né, esses detalhes para vocês e eu tenho, né, algo para dizer para ti, tá? A gente também do lado de cá fica chateado. Parece que há uma disputa, ou alguns pelo menos fazem isso, que é nós tentando jogar contra vocês. Galera, nós estamos no mesmo time, tá? Nós estamos no mesmo time. Nós não tentamos provar nada para ninguém. A gente está fazendo um projeto, tanto da alavancagem quanto da lista, aonde nós vamos passar pelos greens e pelos reds. E parece que quando acontece o red, tudo desmorona. Não pode ser dessa maneira, tá? Então, esse é um princípio básico do trade esportivo, da profissão que você escolheu, né, como atividade. Então, chateado a gente vai ficar, né, como eu disse, a gente também fica chateado, mas hoje, segunda-feira, já bola para a próxima, tá? Vamos para frente, não vamos deixar que isso nos abale, né? Não vamos ficar remoendo aquilo ali e vamos para frente, tá? É uma pena a gente ter trabalhado aí 7 dias e ter que devolver tudo para o mercado, é uma pena, mas vamos pensar que no longo prazo, né, a conta ela sempre vai ser a nosso favor, tá? Abraço, tamo junto, sexta-feira
fechamento da semana. E hoje também, né, aqui na descrição tem o linkzinho aí para te levar para o grupo do Leigo Olhada, onde já começa a ter um material exclusivo para você durante 15 dias só sobre Leigo Olhada. Fechou? Abraço, tamo junto, até a próxima.